Você abandonou o celular, não está. Você agora não está mais o utilizando. Será que é a última vez que eu te vejo, Cat? Última disciplina. Que outra disciplina você ainda tem a fazer? Mais nenhuma? Então, e tem Eletromag de novo no semestre que vem, se reprovar. Não, Eletromag dessa vez vai ser oferecido 2 vezes seguidas. Porque... Não, é 4. É 4? Ano passado era 6. Era que você ia fazer na engenharia. Bom, vamos lá. Hoje, bem rapidinho, certo? Vamos lá. Vamos começar com uma coisa bem simplesinha. O que a gente estuda no Eletromag? Aliás, o que o eletromagnetismo estuda? Se alguém consegue me falar? Carga, ótima resposta. Então, Matheus já disse para nós que o alvo do nosso estudo, na realidade, não é carga elétrica, né? Na realidade, o alvo do nosso estudo é a interação entre cargas elétricas. Ok? Certo, Mariana? Certo, Mariana? Agora eu ouvi. Então tá bom, Mariana. Se o alvo do nosso estudo é uma interação entre cargas elétricas, você deve estar apta para me dizer o que é uma carga elétrica. Eu falei agora Mariana, mas é para todo mundo. Vamos pensar. Eu quero que agora vocês usem... vocês sabem que eu não sou muito da área de educação, né? Mas eu sou sempre favorável, eu sou muito contrário a você ensinar as coisas, você discutir as coisas sem entender aquilo que você está fazendo. Né? Principalmente vocês que irão ensinar, que vão para a sala de aula. Tá? O que é uma carga elétrica? Ninguém? Nenhum pensa. Cara, olha que interessante, né? Vocês estão no 4º, 5º ano de física, já fez faculdade de engenharia, com certeza já operaram com carga elétrica, já calcularam corrente elétrica, já calcularam trocentas coisas, e até hoje vocês não estão sendo capazes de responder a um questionamento simples. Questionamento simples é: o que é que você estudou? Porque a hora que eu pergunto o que é carga elétrica, é uma coisa que vocês já tiveram aula, muitas vezes talvez até já deu aula. Fala, Cat. A carga elétrica, a gente faz aquela analogia com o peso, né? Com a massa, que a gente não consegue... Sensacional. Não tem uma definição certa, mas a gente consegue mensurar alguma coisa, comparando com alguma coisa. Tá, eu estou pensando na sua fala para ver se você está errada, muito errado, ou se quem está errado sou eu. Você tem uma parte na sua fala que foi muito interessante, que não tem uma definição certa. A gente tem uma definição certa, mas eu quero ver agora essa definição, se ela é bem precisa. Se ela é precisa. O que eu entendo por uma definição precisa? Vou perguntar para vocês. Por exemplo, o que é uma carteira? Você consegue me definir de maneira precisa o que é uma carteira, de tal modo que a hora que eu abrir o olho, você vai me colocar uma carteira, uma televisão e um carro, eu vou conseguir diferenciar o que é uma carteira, embora existam trocentos tipos de carteira. Agora, será que com a definição de carga elétrica que eu apresentarei para vocês, eu vou conseguir? Cara, foi muito bom o que a Cat falou. Bom, vou deixar vocês decidirem a resposta, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, contar um pouquinho em termos de história, tá? Em termos históricos, como que nasce essa ideia do conceito de carga elétrica. Vou passar a definição e aí na terça-feira a gente, ou se vocês quiserem, eu estico um pouquinho hoje, vocês vão estar aí mesmo, né, sem fazer nada, tá bom? Eu daqui ainda vou para academia, que hoje eu tive aula o dia inteiro. Estou cansado pra caramba. O que acontece? O ser humano sempre foi movido por muita curiosidade. É uma ideia que eu tenho, eu já ouvi em alguns lugares, o professor Ivair até discorda de mim, mas, cara, para mim o que move a ciência não é a necessidade de aplicabilidade, não é a tecnologia, não é nada. O que move a ciência são cientistas, e o que esses cientistas são movidos exclusivamente
pela curiosidade. E antigamente, principalmente aquelas pessoas que já tinham um certo dinheiro, os filósofos gregos, eles sempre tinham curiosidade em tentar entender como é que as coisas funcionavam, tá? E uma curiosidade era o seguinte, eles já sabiam que quando você pegava um bastão de vidro e atritava o bastão de vidro no coelho, que esse bastão de vidro adquiria, olha só após atritar no coelho, esse bastão de vidro adquiria uma capacidade, ou adquiria o que a gente vai falar hoje, uma propriedade de atrair pequenos pedaços de umas folhinhas de cortiça, sabe, daquelas árvores meio emborrachadas, nem emborrachado, aquelas árvores secas que parece que você vai cortando, aquelas folhinhas de cortiça eram chamadas de âmbar, tá? Então, quando se atritava o vidro, ele adquiria essa propriedade de atrair esse âmbar. Então, era comum falar assim, olha, atritei o vidro, ele adquiriu propriedade âmbar, uma propriedade de âmbar. Só que âmbar, no grego da época, sabe falar o grego da época, Mariana? Como se fala âmbar em grego, no grego da época? Elétron. Daí vem a ideia de propriedade elétrica. Propriedade elétrica. Então eles perceberam que essa propriedade elétrica, que era essa propriedade elétrica? Era uma propriedade devida ao âmbar, ok? Que era adquirida por determinados corpos. E como é que você identificava que existia essa propriedade? Quando um corpo interagia com o outro, presta atenção, para identificar essa propriedade era necessária uma interação e ele conseguia atrair outro. Só que os caras também perceberam que quando você pegava dois bastões atritados, esses dois bastões, eles também eram capazes de interagir um com o outro. Só que essa interação não era mais atrativa. Essa interação era repulsiva. Então perceberam que essa propriedade, que de novo, é só um nome, propriedade elétrica, só um nome, poderia chamar propriedade do âmbar, essa propriedade adquirida pelo material, ela se manifestava de duas formas. Ou ela era atrativa, ou ela era repulsiva. Então, por conta disso, eles começaram a dizer, e aí vem esse nome, carga. Ao invés de eu dizer, olha, ele adquiriu uma propriedade de interagir com outro corpo, ele adquiriu a propriedade de âmbar, ele adquiriu a propriedade elétrica, eu digo que ao atritar, o sistema adquiriu carga elétrica. Então, carga elétrica, até o presente momento, é o quê? É uma propriedade adquirida por corpos que consegue fazer com que outro corpo interaja. Mas o que esse outro corpo tem que ter para interagir? O mesmo tipo de propriedade. Então, assim, você só consegue ter interação entre esses dois corpos que têm essa propriedade. Tá? Só que essa interação podia ser tanto atrativa como repulsiva. Isso era indicativo que a carga elétrica se manifesta de duas formas. A carga elétrica presente no vidro é diferente da carga elétrica presente no âmbar. Certo? Então decidiram dar dois nomes para essa carga elétrica, para essa propriedade que os corpos adquiriam. Carga vítrea, não preciso dizer porquê de carga vítrea, e carga resignosa. Tudo bem? Então, olha lá, o fato de eu perceber experimentalmente que corpos, ao serem atritados, eram capazes de interagir com outros corpos, e essa interação se dava de duas formas, seja atrativa, seja repulsiva, nos permite, levou os cientistas a concluir que existiam dois tipos de manifestação de carga elétrica. E chegar em uma primeira lei, olha só, estou enunciando a lei, ainda não definiu o que é carga elétrica. Na realidade, eu acho que eu nem vou definir carga elétrica, por isso que eu fiquei pensando no que a Cat falou. Porque a gente só identifica uma carga elétrica, como que eu identifico uma carga elétrica? Pela interação. Mas pela interação com o quê? Com outra carga elétrica. Por isso que eu fiquei pensativo na definição da Cat, que eu não consigo identificar.
que é uma definição imprecisa. Certo? Então, primeira coisa, olha só. É uma lei experimental. Cargas de mesma natureza, ou seja, carga vítrea com carga vítrea, carga resignosa com carga resignosa, elas vão se interagir. Tudo bem? E cargas de mesma natureza se repelem. Pronto. Por outro lado, vou colocar as cargas entre aspas, justamente porque a gente ainda não sabe o que é uma carga elétrica. Cargas de natureza distinta elas se interagem de modo a haver uma atração. Se atrai. Pronto. Ok? Com o tempo, como a gente sabe que são só dois tipos, até pela questão de matematização, o que veio a ideia? Cara, vamos trocar esse nome. Ao invés de eu chamar de carga resignosa e carga vítrea, nada mais óbvio que eu chamar do quê? Carga positiva ou carga negativa. Então, o positivo e o negativo que a engenharia trata com tanta precisão, não, você tem que pegar o negativo, tem que pegar o positivo. Não é, é só um indicativo de cargas de natureza diferente. Só que eu vou insistir nisso, né? Quando a gente vê uma carga elétrica, eu só identifico uma carga elétrica pelos efeitos dela, né? Eu não identifico eu não bato o olho, não é uma definição tão precisa que eu vou bater o olho e vou identificar, olha, aquilo ali é uma carga elétrica. A massa, eu já discordo um pouquinho da Cat. A massa a gente já consegue identificar. Só que também para identificar uma massa, eu preciso de uma interação. Por exemplo, a gente não precisa subir numa balança para saber quem tem mais massa, se sou eu ou se é você. Dá uma ideia do experimento que uma pessoa cega poderia identificar sem levantar, presta atenção, sem levantar, entre eu e a Cat, quem é que possui mais massa. Mas isso é porque a gente está tratando de matéria igual. Agora, se eu pegar dois objetos diferentes, de matéria diferente, você não pode falar qual é mais massa. Ótimo, posso. Sem a pessoa. Não, se eu pegar um quilo de ouro e um quilo de um outro metal, não tem como você falar qual é mais pesado. Um quilo não. Uma quantidade de massa de um metal e outro, mesmo que seja. Tem como a pessoa. Como? O que é a massa? Não, só no olho não. É ótimo. É o que eu falei, na interação. É isso que eu falei. Tá eu e você. Um cego não sabe nem que nós somos feitos do mesmo material. Certo? Tem como um cego identificar qual de nós dois tem mais massa? Tem. Se ele empurrar. Porque ele vai tentar empurrar. Qual de nós dois deve acelerar mais? A Cat. Por quê? Porque ela é mais leve. Só que essa massa se chama massa inercial. É diferente conceitualmente da massa gravitacional. A massa gravitacional, como é que eu identifico uma massa gravitacional? A massa gravitacional é aquela que sofre a ação da força da gravidade. Como é que você identifica uma massa gravitacional? É aquela massa que cai. Qualquer corpo que cair pela ação da Terra, ele possui uma massa gravitacional. E a massa gravitacional, aí eu falo assim, e se eu estiver no espaço, como é que eu identifico dois corpos que tenham massa gravitacional?
Você vai identificar dois corpos que têm massa gravitacional porque eles também vão interagir, análogo à carga elétrica. Só que a diferença é que a interação entre massas gravitacionais ela é sempre atrativa. Como só existe um tipo de interação, só existe um tipo de massa gravitacional. Por isso que eu não falo em massa positiva e nem massa negativa. Porque só a manifestação é de um tipo só. Para nossa sorte, vocês, assim, pouquíssimas vezes, acho que só em mecânica clássica vocês ouviram essa diferenciação, né, de massa inercial e massa gravitacional, né? Tem uma ideia do porquê? Porque a gente só ouviu uma vez? Só ouviu? Porque, para nossa sorte, não existe diferença de medida, tá? Então, a massa gravitacional da Cat, 70 kg, Cat? 60? Eu sou ruim. Tá vendo? É porque nós estamos falando, Cat, de uma propriedade que é imprecisa. Então, olha para mim, vamos ver então quanto que é a minha massa. Nossa, vocês são boas. Então, boas. 94. 94. Então tá, mas vamos lá. A massa inercial da Cat, 60 kg, Cat? 58 kg. A massa inercial da Cat, 58 kg. A massa gravitacional da Cat também é 58 kg. Presta atenção, conceitualmente são coisas distintas, tá? Conceitualmente são coisas distintas, mas elas apresentam, para nossa sorte, o mesmo valor. Tudo bem? Mas, volta de novo, cara, o comentário da Cat foi muito bom. Nem tá, Cat, você está mudada, você está merecendo se formar esse semestre. Né? O comentário dela foi muito bom porque, realmente, a impressão que se dá é que não existe uma definição precisa para a carga. Assim, eu vou buscar, até o fim do curso eu vou buscar. Eu já estava satisfeito com as definições que eu tinha. Ele fala bem superficial, por isso que eu falei, eu lembro que tem uma definição muito superficial, ele fala que é uma propriedade física da matéria. Isso, aí nós já vamos passar o que a gente vai entender como carga elétrica. Nós vamos entender como carga elétrica uma propriedade intrínseca da matéria. O que é intrínseco? Você já nasce com isso. Quando eu estava dando aula para engenharia, depois até tem a aula da engenharia, se vocês quiserem adiantando, tá bom? Na aula da engenharia eu peguei um menino e falei assim, Marco, por exemplo, o que é uma propriedade intrínseca? A feiura de uma pessoa é uma propriedade intrínseca? Não, porque tem pessoa que força para ficar mais feio. Entendeu? Tem pessoa que trabalha para isso. Então, não é intrínseco. Tá? Agora, a massa... É que assim, se eu falar que dá para mudar, Cat, a massa de uma pessoa, por exemplo, dá para mudar, mas ela é uma propriedade intrínseca da pessoa. Porque ela só vai trocar uma massa por outra massa. Essa massa que no que ela emagrecer... a hora que ela emagrecer, essa quantidade de massa que foi perdida vai se converter em outra quantidade de massa, de alguma forma. Tudo bem? Então, massa é uma propriedade intrínseca da matéria. Carga elétrica também é uma propriedade intrínseca da matéria. E agora, se eu estou muito triste, porque, cara, você não consegue olhar, você não consegue... A única maneira de você identificar uma carga elétrica é como? Se você tem outra carga elétrica. Olha que porcaria! Só que, assim, tudo bem. Imagina o seguinte, trabalho. Identifique se isso aqui tem carga elétrica. Aí o que você vai fazer? Você precisa arrumar outra carga elétrica para ver se essa outra carga elétrica interagiu. Mas como é que você vai identificar a outra? Então, cara, é um negócio que realmente, filosoficamente, é interessante. Tá? Outra coisa, se você, partindo do pressuposto que você identificou duas cargas elétricas, e elas estão se atraindo, elas estão se repelindo, qual a conclusão que você tem? As duas são de mesma natureza. Ambas são carga resignosa ou ambas são carga vítrea? Você não sabe. Né? Vamos usar o nome moderno, né? Ambas são positiva ou negativa? Você não sabe. Então, a carga elétrica, a gente vê ela pela interação.
Tá? Então nós vamos partir do pressuposto que a gente já conhece, a gente já sabe, é dado uma carga elétrica e outra carga elétrica será capaz de interagir com ela. Você sabe uma outra coisa que é interessante? Eu falei de uma interação aqui que era a interação gravitacional, né? Cara, a interação gravitacional foi estudada muito antes da interação elétrica. Entretanto, a interação elétrica é trocentas vezes mais intensa que a interação gravitacional. Por que vocês acham? Eu ainda vou discutir isso mais para frente. Justamente porque a interação gravitacional é só de um tipo, é só atrativa. Ao passo que a interação elétrica, ela é tanto atrativa como repulsiva. O fato de existirem dois tipos de carga elétrica, isso indica que os corpos, na sua natureza, a carga elétrica total deles é nula. Porque a mesma quantidade de carga elétrica de uma natureza que um determinado corpo tem, é a mesma quantidade que ele tem de carga elétrica da outra natureza. Tudo bem? Só uma coisa que passou despercebido para vocês foi o seguinte. Como é que foi o experimento que identificou, que começou a pegar que poderia ter essa propriedade elétrica? Raspar no coelho e atrair o âmbar. Vamos admitir que a hora que ele raspava o vidro na pele do coelho, ele adquiria a carga negativa. Qual que é a carga original do âmbar? Nula. Como é que a carga negativa atraía a carga nula? Como é que a carga negativa atraía a carga nula? Porque vocês já fizeram isso, né? De pegar o lápis na cabeça e atrair. O papelzinho está inicialmente neutro. Mas ele está neutro. Mas esse aqui não, o outro não. Não, esse daí também. O âmbar também estava neutro. A natureza da matéria ela é essencialmente neutra. Já vamos avançar no tempo. Matéria é feita de moléculas que é feita de átomos. O átomo tem próton e elétron. No estado neutro, a quantidade de próton e a quantidade de elétron é igual. Então a natureza é neutra. Pois não? Deixa eu só paralisar o vídeo aqui.